Teste som. 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 Teste som.
Boa noite, pessoal. Me escutam? Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu vou dar uma guardadinha mais uns minutinhos, ver se o pessoal chega aí, para a gente começar a conversar, tá? Se alguém puder dar um retorno para eu ver se estão me escutando e se eu estou escutando vocês. Boa noite. Boa Tô- noite. Evitar atividades fora de casa.
Boa noite, então, pessoal, para quem eu ainda não dei boa noite. Sejam bem-vindos, né, à nossa disciplina de Projetos Elétricos 2. Para aqueles que não me conhecem, eu acredito, pelo que eu vi aqui na lista de que está presente, só o Celso, que eu não tinha dado aula ainda. Tá? Então, Celso, meu nome é Alice. Tá? Até pouco tempo eu estava ministrando algumas disciplinas para a GP, inclusive ministrei algumas disciplinas para essa turma. Tá? E hoje eu estou retornando aí com a disciplina de projetos elétricos. Legal, legal. Show de bola. Obrigado. Hein? Eu não sei, Celso, como é que ficou, qual o andamento, né, que tu acabou entrando no curso, enfim. Eu ministrei projetos elétricos 1 para eles, e é meio que uma continuidade essa disciplina, tá? Continuidade no sentido de montar um projeto como um todo, tá? Mas tu não vai precisar de nada, da primeira disciplina para conseguir fazer essa, tá? É só se tu fosse desenvolver um projeto como um todo, como é a ideia da disciplina de projetos elétricos 3, aí sim, a gente utilizaria o que a gente viu na primeira disciplina, que foi principalmente na questão do cálculo luminotécnico. Não, tá tranquilo. Eu, na realidade, já tinha me passado o material e eu dei uma lida. Na realidade, eu estou reaproveitando cadeiras, tá? Que eu já vim de curso técnico, só que não Ah, consegui sim. terminar. Então, eu já estou por dentro. Tá, tranquilo. Se tu precisar também de alguma coisa aí do material, eu tenho alguma coisa guardada, tá? Então, Ah, Alice, pode falar. deu uma trancada aqui na minha internet, eu não ouvi o final aí. Não, eu Eu, disse, se caso tu precise de alguma coisa, porventura da disciplina, de projetos 1, tu pode me pedir que eu tenho bastante coisa guardada. Uhum. Tá ok, obrigado, hein? Nada. Para o restante, né, do pessoal, eu vou continuar trabalhando da mesma maneira. Eu sempre vou abrir a aula às 7, tá? Mas eu dou sempre uma tolerância de 10, 12 minutos aí para o pessoal ir chegando, porque eu sei que muitos chegam, né, correndo do serviço, tá? Então, a sala vai estar aberta, mas sabem que eu vou efetivamente começar a aula por volta das 7h10, mais ou menos, tá? Sempre procuro que tenha um número considerável de alunos para que não percam, né, o início da explicação, tá? Questão de faltas, né? Aquela mesma coisa, eu vou fazer a chamada todo final da aula, mas podem dar aquele aviso ali no grupo se ficarem empenhados, podem me mandar no privado se ficarem empenhados e não conseguirem assistir, que aí eu coloco uma observação para a gente sempre estar cuidando da questão das faltas, tá? Como é de praxe, né, nas outras disciplinas eu também já fiz isso, essa disciplina eu começo com a apresentação dela, falando o conteúdo que a gente vai ver, falando do cronograma, ainda mais que a gente vai ter uma questão um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, porque vocês vão ter as terças-feiras com o encontro com o Tiger, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Tá? Então, apresentando a nossa disciplina, a gente vai basicamente ver 4 tópicos, tá? Que compõem um projeto elétrico. Então, se vocês lembrarem de projetos 1,
A gente começou com uma parte teórica da disciplina, e aí depois nós vimos o cálculo luminotécnico para determinar, né, a quantidade de luminárias em cada cômodo, né? E a gente segue na nossa segunda etapa, se nós formos desenvolver um projeto elétrico como um todo, é a previsão de cargas, tá? E a previsão de cargas, ela pode ser feita tanto para a questão das TUGs, né, das nossas tomadas de uso geral, quanto para as TUIs e também para a iluminação. Então, eu também posso usar a previsão de cargas para determinar quantos pontos de iluminação eu vou ter em cada um dos cômodos, e a gente vai ver a previsão de carga para esses três pontos, né, de energia que a gente tem na nossa residência. Em seguida, a gente vê o cálculo da demanda, então, quanto que a gente vai precisar, né, que nos seja fornecido, né, de energia, o quanto a gente vai demandar do sistema. A divisão em circuitos terminais, tá? Então, a partir da previsão de carga e da demanda, a gente consegue fazer essa divisão, tá? E a partir dessa divisão desses circuitos terminais que a gente vai estar fazendo o dimensionamento de condutores. Então, para saber qual a seção que a gente precisa para cada um daqueles circuitos que a gente pré-definiu. Vamos fazer 2 métodos, capacidade de condução de corrente, que é o método mais utilizado, é regido pela norma, tá? Mas também vamos ver o método de queda de tensão, que também é bastante utilizado, mas para determinados circuitos só, tá? A gente ainda teria um terceiro tipo, né? Porque a gente tem 2 de queda de tensão. A gente tem queda de tensão unitária, que a gente vai ver, e a gente tem o queda de tensão watt-metro, tá? Que aí é um método bem mais simples, que só leva em consideração a potência e a distância, tá? A gente vai ver esse dimensionamento de condutores, tá? E aí, em projetos 3, a gente dá continuidade, vendo dimensionamento de eletrodutos e de dispositivos de proteção. Mas nessa disciplina, a gente fica com esses 4 tópicos, tá? Como é que vão funcionar as aulas? Amanhã, eu apresento o tópico de previsão de carga para vocês, tá? Faço um exemplo, tá? E já deixo um exercício para vocês fazerem ainda em aula sobre previsão de carga. Aula de demanda, a mesma coisa. Cada uma dessas aulas, a gente vai ter sempre um exercício no final para que vocês possam estar exercitando aquele tópico que a gente viu na aula. A gente também vai ter aula de exercício depois, mas eu mostro depois quando eu mostrar o cronograma, tá? Então, uma aula de previsão de carga, uma de demanda, uma de divisão de circuitos, 2 de dimensionamento de condutores. São essas as aulas teóricas que nós vamos ter. Vocês vão ver que a gente vai ter muito mais exercício nessa disciplina do que efetivamente conteúdo, tá? Porque são assuntos que exigem que a gente realmente faça e coloque a mão na massa para a gente entender, tá? Então, a questão das aulas, né? Se vocês lembrarem, quando eu dei a última disciplina para vocês, eu tinha toda a questão da FURG, né? Estou dando aula na FURG, inclusive eu dou aula na FURG nas quintas-feiras, às 25 para as 9, então vocês sabem que toda quinta eu vou estar soltando vocês no máximo às 8h30, tá? Por causa desse compromisso que eu tenho lá. E além de dar aula nas quintas-feiras às 8h30 lá, eu dou aula na terça às 7, tá? Então, eu não consigo estar dando aula para vocês nas terças-feiras. Ao invés de fazer aula gravada, né, eu conversei com o Rafael e a gente achou melhor que vocês tenham nas terças-feiras as aulas com o Tiger de laboratório para fazer algumas práticas que ficaram pendentes, né, quando a gente estava naquele foco da pandemia. Então, vocês vão ter aula comigo segundas, quartas, quintas e sextas, e às terças-feiras vocês têm aula presencial lá na GP, que vai ser aula de laboratório.
tá? E o Tiger vai acertar com vocês horário, questão de conteúdo, enfim. Comigo, segundas, quartas, quintas e sextas, tá? Então, não se esqueçam dessa pequena diferença em relação às outras disciplinas que vocês estavam tendo, tá? Como que vai funcionar a nossa avaliação? Vocês vão ter uma prova, é uma prova só, tá? Mas essa prova ela vai ser feita em 2 dias. Por quê? Porque 2 horas é pouco tempo para colocar tudo isso para vocês. Então, eu resolvi dividir. No primeiro dia, vocês vão fazer a primeira parte, previsão de carga, demanda e circuitos terminais. E no segundo dia, vocês vão fazer a questão de capacidade de condução de corrente e de queda de tensão. O exercício é o mesmo, tá? O que eu vou pedir para vocês projetarem é o mesmo, uma é continuidade da outra, mas vocês vão entregar uma parte num dia e outra parte no outro, para não ficar pesado para vocês. Alice, é o mesmo, eu te entreguei a primeira parte e sobrou tempo. Bom, se sobrou tempo, pode fazer, pode continuar fazendo, acabou às 9 horas, continuar fazendo e me mandar. Não precisa entrar no segundo dia, tá? Porque vocês já vão ter os dados necessários para fazer a segunda parte. Mas eu dividi a entrega e dividi em 2 aulas para não ficar muita coisa, porque a outra vez que eu dei, ficou muito corrido para o pessoal fazer em 2 horas, tá? Então, se a gente começa a fazer corrido, acaba errando, e se erra lá no início, erra quase tudo, tá? Então, uma prova dividida em 2 partes, cada parte, cada uma, né, são 5 itens, né? Previsão de carga, demanda, circuitos terminais, capacidade de condução e queda de tensão. Cada item vai valer 2 pontos, tá? E aí a gente fecha os 10. E aí, claro, a recuperação também vai ser a mesma coisa. Essa recuperação, ela serve tanto para quem, porventura, não conseguiu fazer a prova, tá? Perdeu porque estava trabalhando, ou se alguém não atingiu a média da disciplina, tá? Alguma dúvida até aqui em relação às aulas, ao conteúdo, à avaliação? Não, da minha parte não. Tranquilo. Então, aqui eu trouxe o cronograma e queria conversar com vocês. Então, hoje a gente tem só essa apresentação da disciplina, o conteúdo começa efetivamente amanhã, tá? Então, a gente vai ver previsão de carga amanhã, segunda, demanda, quarta-feira, circuitos terminais, tá? E aí, eu separei 2 aulas de exercício. E é isso que eu quero ver com vocês. A primeira, eu vou disponibilizar o exercício, tá? Aqui para vocês, e vocês vão começar a fazer. O exercício vai ser referente à previsão de carga, demanda e circuito terminal. E a minha ideia é fazer uma segunda, eu chamei de aula de exercício, tá? E fazer esse encontro aqui, seria uma sexta-feira, presencial. Por quê? Eu comecei a fazer os exercícios e vi que não está fluindo. Bom, a gente vai ter um encontro presencial para eu ajudar vocês com a resolução do exercício e explicar pessoalmente algum dos itens que ficou mais defasado, tá? Porque aí, por exemplo, o aluno A, ele ficou com um pouco mais de dificuldade na parte da demanda, o B ficou com previsão de carga. Nesse encontro presencial, eu vou poder atender de forma individual um pouco melhor vocês, tá? Eu não sei como é que está a questão para vocês, se vocês já estão tendo esses encontros presenciais, se está sendo tranquilo, se vocês estão conseguindo ir
Era isso que eu queria saber de vocês para eu me programar se eu faço esse encontro presencial, se vocês acham que é válido, ou vocês preferem que essas duas aulas elas sejam nessa metodologia online, né? O cara já teve dois, né? Por enquanto, tivemos duas aulas presencial com o Silvio. Uma parte do pessoal conseguiu ir, ao restante eu não sei se o pessoal. Aí não sei se todos podem ir ou não. Nessa aula, por exemplo, chegou no dia 25, o cara conseguiu fazer todos os exercícios, tá? Vale-se. Não vou ir amanhã porque eu consegui fazer tudo. Vocês vão poder me mandar, eu vou corrigir, né? E aí eu não fiquei com dúvida nessa parte. Bom, aí a pessoa não precisa ir. A minha ideia desse encontro presencial é que, como são assuntos de cálculo mesmo, e que às vezes exigem um pouco mais de uma explicação particular mesmo, era fazer esse encontro presencial para quem efetivamente ficou com alguma dúvida ou quer uma explicação mais detalhada sobre algum desses itens, porque a resolução de exercício aqui ela fica meio comprometida, né? É diferente eu resolver aqui e eu corrigir só o que vocês estão me mandando do que no presencial que eu consigo acompanhar melhor vocês, né? Sim, eu para mim tá tranquilo. Pode fazer o presencial ali se tiver dúvida, se for necessário eu vou comparecer. Para mim tá tranquilo. Para mim também tá tranquilo ali. É só em relação ao trabalho, de repente alguma coisa, mas a princípio dá para ir. Sim, isso aí. Para mim também fica de boa. Só marcar que eu trabalho no dia de tarde, mas aí a gente vê o que vai fazer. Mas tá tranquilo também. Pode marcar o dia certinho, tá de boa. E eu, no caso, eu viajo a serviço, eu vou geralmente para Santa Vitória e Chuí. No caso, semana que vem mesmo, eu chego na sexta, talvez eu vou chegar atrasado, e bem atrasado, mas para mim também não, qualquer dia tá bom, é que semana que vem eu vou estar viajando. E isso, assim, eu previ essa aula e uma outra, agora quando eu mostrar a segunda parte, tá? Mas daqui a pouco chegou aqui no dia 25 e vocês conseguiram desenvolver tudo que tinha que ser feito, bom, aí a gente não faz esse encontro presencial. Eu estou prevendo ele com a ideia de que alguns de vocês têm algumas dúvidas mais específicas e que eu acho que é melhor tirar pessoalmente. Tá? Eu acho que quando a gente fala de cálculos, vocês vão ver que são cálculos um pouco grandes, né? Eu não coloquei muita coisa, mas mesmo assim estou prevendo poucas peças, né, que vocês vão ter que estar dimensionando. Mesmo assim acaba ficando longo. E como uma coisa depende da outra, às vezes a gente acaba se perdendo. E nesse sentido, eu acho que o encontro presencial ele acaba sendo válido para vocês nesse sentido de tirar dúvidas mais específicas comigo ali do que por aqui, né, pelo computador. Alice, é o Matheus. Diga, Matheus. Só me tira uma dúvida, ficou na mesma dinâmica das tuas outras aulas, né? Das outros conteúdos que a gente teve, né? Ficou, vai ter aula, aí tu vai dar aquela lista de exercício para a gente resolver e depois vai ter um dia específico para a prova, né? Isso, Tu vai dividir em duas, né? Que eu vi, né? Que tu vai dividir em duas provas. Isso, eu vou dividir em duas. Nessa disciplina em específico, a gente sempre vai ter um exemplo, tá? Em cada um dos tópicos. Então, amanhã eu vou dar a previsão de carga e já vai ter um exercício pequeno para vocês fazerem só sobre previsão de carga, tá? Na aula de demanda vai ter um exercício pequeno sobre demanda, na aula de circuitos terminais, pequeno sobre circuitos terminais. E aí, essa aula de exercício que eu falo, aí é uma aula em que vocês vão ter que fazer esses 3 itens, desde a previsão de carga, demanda e circuitos terminais. Então, eu vou lançar lá, ó, eu vou ter um quarto
nesse quarto eu vou ter um ar-condicionado, na cozinha eu vou ter uma geladeira, um forno elétrico, uma torneira elétrica, no banheiro eu vou ter um chuveiro, na lavanderia eu vou ter... E aí vocês vão, a partir dessas informações, fazer a previsão de carga, demanda e o circuito terminal. Aí vocês vão ter uma aula para fazer isso, que eu vou disponibilizar, e esse segundo encontro presencial para tirarem dúvidas específicas, porque daí a gente vai estar unindo os 3 tópicos, né? Tá ok, Alice, tá ok? Não, é válido sim, essa aula para nós é muito válido, porque aí tu consegue, pessoalmente, às vezes tu consegue enxergar o que tu não está enxergando pela tela, né? Não, e até para eu saber qual é a dúvida de vocês, porque o que acontece? Vocês fazem ali, aí eu pego e eu digo se está certo ou se está errado. Só que se eu estou ali do lado de vocês, tu vai me dizer, olha, eu fiz isso porque eu achei que era assim. Aí eu vou te dizer, não, é desse outro jeito. E aí eu acho que fica melhor de explicar quando a gente começa a unir muitas coisas, entendeu? Por isso que eu previ esses 2 encontros presenciais para essas dúvidas assim. Tá ok, Alice, obrigado, hein? E aí seria, no caso, na sexta que vem, tá? Esse encontro. Na segunda, daí a gente já vê dimensionamento de condutores pelo método de capacidade de condução de corrente. A terça a gente não tem, né? Na quarta, nós vemos o queda de tensão. E aí, sim, esses 2 são 2 tópicos bem maiores do que os outros 3, tá? E além de precisar dos outros 3, aí nós temos novamente essa aula de exercício e uma nova aula de exercício presencial, tá? E aí aqui, nessa segunda aula, aí a gente vai poder tirar dúvida da primeira parte ou da segunda. Coloquei aqui uma revisão para a prova, e aí eu vou retomar todos os tópicos com vocês, tá? E aqui a divisão da prova em 2 partes, tá? Então, no dia 8, vocês vão fazer a parte que equivale à previsão de carga, a demanda e a divisão de circuitos terminais. E aqui, vocês vão fazer a parte de capacidade de condução de corrente e de queda de tensão. Quem conseguir fazer tudo no primeiro dia está dispensado do segundo. E aqui eu já previ uma recuperação, tá? Então, quem porventura perdeu algum desses dias aqui vai poder usar essa data, ou quem não atingiu a média aqui vai ter esse dia aqui para recuperar, e aí é um dia só. Se ficar muito, aí a gente fala e consegue mais tempo aí com o Rafael. Mas, a princípio, é esse o nosso cronograma com 2 encontros presenciais nas 2 próximas sextas-feiras, tá? Então, já se programem que provavelmente nas próximas 2 semanas vocês vão ter encontro na escola nas terças com o Tiger e nas sextas comigo, tá? Mas se a gente tiver que alterar isso aí, a gente também altera. Daqui a pouco tem muita dúvida, tá? A gente faz essa revisão para a prova também presencial, tá? Mas isso a gente vai vendo com o desenrolar da disciplina, tá? Isso aqui é só um planejamento para a gente se organizar e vocês terem uma ideia de que, hoje eu não consegui assistir, o que era a aula de hoje? Aí vocês têm acesso, né, a esse cronograma, certo? O mesmo esquema que ele, tá, pessoal? Eu vou mandar assim que acabar a aula, eu sempre mando os slides lá no grupo, e eu sempre tento disponibilizar no mesmo dia, tá, o vídeo, no máximo no outro dia de manhã, o vídeo lá no YouTube, para que quem não perdeu, não fique impossibilitado de assistir a aula, porque eu não postei, tá? Então, no máximo, no outro dia de manhã tá lá no canal, mas geralmente eu coloco no mesmo dia ainda, tá?
Tá tranquilo, Alice. Tá show de bola. Celso, tu falou que tu viaja, mas tu não consegue assistir a aula, como é que funciona? Tá escutando ali? Tô escutando. Não, eu consigo assistir aula, porque eu trabalho na parte rural, tá? E no caso lá, aqui na cidade é mais urbano. E lá a internet é bem complicado, mas como eu Uhum, fico num hotel, a gente vai para a recepção ali e eu consigo, só que é horrível, né? Mas eu sim. consigo assistir da, daquele jeito, mas eu consigo assistir, Tá indo entendeu? e voltando às vezes, mas. É, lá é meio complicado lá a internet. Aham. Mas aí no outro dia, se eu ficar com alguma dúvida, eu vou atrás dos vídeos, né? Aham. Eu faço sempre isso porque acredito eu que ainda tenha alguns colegas que eles trabalham no turno da noite, e aí eu sempre procuro postar no máximo até de manhã para que eles consigam assistir, porque senão não adianta eu cobrar de vocês que vocês acompanhem a aula se eu não colocar o vídeo para vocês assistirem, né? Então, eu tenho que disponibilizar o conteúdo assim que der, para que vocês tenham acesso ou consigam assistir, porque não tem N fatores que podem interferir nessa metodologia, né? Faltou luz, faltou internet, o sinal não está bom, principalmente de chuva, vento, dependendo da região, a gente sabe que isso acontece, pode acontecer com vocês, pode acontecer comigo, fora a questão do trabalho, né? Então, eu sempre disponibilizo bem em seguida para vocês terem esse acesso. Tá ok, tá ok. E as dúvidas seguem naquela metodologia de mandar para o Rafael e me encaminharem, mas podem mandar, não tem problema, ele me passa em seguida, eu respondo. Quando é questão de não vai poder assistir porque está trabalhando ou coisa assim, pode me mandar direto no privado, não tem problema. Mas dúvidas maiores, mandem para ele, que ele repassa para mim e eu, assim que possível, já respondo, tá? Alguma dúvida? Vai ser Não, que nem da minha parte não, tranquilo. manda pra Peraí, ele. Não, isso mesmo, Alice. eu acho que alguém estava falando, não sei se foi o Diego, estava falando ao mesmo tempo. Vai ser que nem antes, a gente manda os exercícios para ele e depois ele passa para ti. Não, os exercícios me mandem direto, porque senão fica confuso para eu saber de quem é quem. Acaba ficando mais trabalhoso para mim, porque daí eu tenho que estar procurando de quem é quem, vem tudo fora de ordem. Podem me mandar, não tem problema, mandem para mim direto no privado que eu respondo para vocês direto ali, não se preocupe. Tá, ok, então, valeu. E aí eu consigo, já fica na tua conversa e eu já sei que é tu, já respondo. Esses exercícios das nossas aulas não tem tanta necessidade, vocês podem mandar, mas assim, não vai ser obrigatório, não vai valer nota vocês me encaminharem, entendeu? Mandem quem quiser aquele retorno de tá certo ou tá errado, aí vocês vão poder mandar, mas não é obrigatório, não vai valer nota que nem eu fiz em outras disciplinas, avaliei a lista, tá? Tá, show. E não se esqueçam, toda quinta, no máximo, tá? Hoje, claro, hoje vai acabar mais cedo, porque é o primeiro dia, mas nas quintas-feiras a aula é até 8h30, porque eu tenho que dar aula também lá na FURG, aí eu pego às 8h30 e solto 10h20. Tranquilo, Alice, tranquilo. Tudo ok. Eu vou abrir aqui para fazer
Vou abrir aqui que o Rafael me mandou a chamada de vocês. Vamos lá. Alexandre. Presente. Alexandre eu também não conhecia, eu acho, né, Alexandre? Não estava quando eu estava dando aula. Eu entrei no decorrer do semestre. Tá bem. Alex. O Avner, acho que segue no mesmo... Deixa eu ver se ele está no mesmo turno ainda da noite. Carlos. Presente. Celso, presente. Ok. Christopher. Tô aqui. Presente. Cristiano. Presente. Diego. Tô aqui. Douglas. Eliezer. Christopher, eu ouvi sim. Botou ali no chat, eu ouvi sim que estava presente. Eliezer, não. Felipe. Ismael. Israel. Leonardo. Lucas. Michael. Presente. Marcos Daniel. Professora. Oi. Opa, tô aqui, professora. O Israel tinha ficado no serviço, professora. Não sei se ele já soltou. Eu vi, depois eu olho quem botou lá no grupo. Ele não botou nada ainda. Eu vou dando uma acompanhada. Tá ok. Mas já coloco aqui uma observação. Obrigada por avisar. Matheus Pinho. Aqui, professor. Matheus Lopes. Presente. Matheus Melo. Presente. Patrick. Tiago Rose. O Patrick, ele estava de manobra, Alice, com o rebocador. Tá, o Tiago, o Rose estava na noite, a outra vez que eu dei aula, tem que ver também com ele se ele ainda está na noite. Tiago Borges. Tiago Oliveira. Wagner. Mas se eu vou falando com você, com o Rafael agora e vejo quem é que tá. Acho que o Thiago Oliveira também estava no serviço, professora. O Thiago até tá tá conectado, mas eu não sei. Às vezes ele entrava do serviço. Não sei se Eu acho ele que eles tá. estão trabalhando aí. Mas aí a gente. Mas depois eu coloco ali agora quando acabar eu já coloco essa apresentação e já coloco que hoje foi essa conversa aí e que a gente começa efetivamente o conteúdo amanhã, que aí o pessoal que está trabalhando não se preocupa que perdeu o conteúdo. Ok, ok. Certo, pessoal? Se não tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra hoje. E amanhã a gente começa efetivamente o conteúdo da disciplina com previsão de cargas, tanto de TUGs, quanto de iluminação, quanto de TUIs. Tá? Tá ok, Alice. Certo? Boa noite. E espero vocês amanhã no mesmo horário. Boa noite. Valeu, valeu, valeu. Boa noite.